Olá, meus irmãos, a paz, a graça de Cristo esteja na sua vida, esteja em nossas vidas. Que Deus nos abençoe de maneira grandiosa, de maneira gloriosa e abençoadora. Amém? Eu quero que você preste atenção nessa mensagem que você vai ouvir. Talvez você já é um crente, um evangélico, um religioso, um católico, não importa. O que importa é que você vai ter um conhecimento sobre a palavra de Deus. Eu sempre digo que as pessoas hoje, elas vivem pedindo oração. Amém, você tem que pedir oração. Mas o que você não pode é viver o tempo inteiro bebendo a água das cisternas dos outros. Tem pessoas que é 6 da manhã, meio-dia, 3 da tarde, 6 da tarde, meia-noite, só oração. Por que só oração? Porque as pessoas andam à procura de oração. Muitos pregadores vão naquilo que as pessoas querem e não naquilo que as pessoas precisam. E você não tem que ir naquilo que você quer, mas naquilo que você precisa. Por exemplo, tem pessoas que já acostumou, ou pessoas que já acostumaram a beber água das cisternas dos outros. Por quê? Porque ela se sente incapaz de beber água da sua própria cisterna. E a Bíblia mesmo disse que nós temos que beber água da nossa própria cisterna. O que quer dizer isso? É que você não pode viver o tempo todo dependendo de oração de pastor, de missionário, de apóstolo, né? Lógico que muitos deles querem isso mesmo. Muitos pregadores, missionários, pastores, apóstolos, querem que você dependa deles. Porque uma vez você dependendo deles, você vai abrir mão de tudo que eles querem. E não é por aí, gente. Você tem que abrir mão por amor. Então, escute bem o que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem por uma oração. Aí você pode dizer assim, mas meu Deus, eu nunca vi pregador nenhum falar isso. Verdade, eu também nunca vi. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Não é pela uma oração. Por isso que as pessoas vão volta e meia estão bebendo água da cisterna dos outros. Porque elas querem mudar de vida com a oração dos outros, ou seja, bebendo água na cisterna dos outros. E você tem que beber água da sua própria cisterna. Sim, eu concordo que nós temos que orar um pelos outros. É bíblico. Mas eu não concordo você viver o tempo todo na dependência dos outros, até porque o véu foi rasgado. O véu foi rasgado. Quando o véu não tinha sido rasgado, existia um intercessor, um mediador, podemos dizer assim. Hoje o mediador é Jesus, que tinha que levar as suas condições, tinha que levar as situações do povo até o tabernáculo ou o templo e entrava no santuário para interceder por você, para ser o seu mediador. Com os patriarcas no passado, como Moisés. O véu foi rasgado, nós temos livre acesso diretamente a Deus no Senhor Jesus. Mas, escute, temos que orar pelos outros, mas sempre eu tenho que beber água da minha própria cisterna. Eu não tenho que depender o tempo todo dos outros. Você que vive uma volta e meia só em médico, está na hora de você depender de você e de Deus. Está na hora de você parar de tomar água da cisterna de médicos, de governo, de patrão e beber água da sua própria cisterna. Acreditar em Deus e em você. Escute bem. Uma volta e meia eu atendo pessoas que dizem assim, não, mas olha, prosperidade,
dinheiro. Às vezes a gente vai pregar para as pessoas sobre crescimento financeiro, muitos já pensam que nós estamos falando em riqueza e queremos ficar ricos. Não. Queremos deixar você rico, próspero, rico na família, na saúde, rico financeiramente, próspero. Pronto, acabou. Mas isso vem pela ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Escute, responda aqui abaixo. Até quando você vai depender de remédio? Até quando você vai tomar remédio para o coração, para o pulmão, para o fígado, para o rins, para o cérebro? Até quando você vai depender da água da cisterna dos outros? Quando você depende muito da cisterna dos outros, você passa a ser escravo, servo do dono da cisterna. Quando você vê um pregador só orar para você, e não instruir você, é porque ele quer que você beba sempre da água da cisterna dele. É porque ele quer que você se torne um escravo, uma escrava dele. Você tem que ter luz própria. Você tem que ter luz em Jesus. Mas para isso é preciso você receber muita oração? Não, é preciso você ouvir muita palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Tem pessoas que ela diz assim, não, eu tendo a salvação, tá bom. Escute, a Bíblia fala de um homem chamado Lázaro. Não estou falando Lázaro, irmão de Marta e Maria. Estou falando Lázaro, o leproso, que comia das migalhas que caía na mesa do rico. Era um homem miserável, pobre, flagelo, leproso, desprezado, rejeitado, doente, porém era um homem de Deus. Ah, não, missionário, mas ele era um homem de Deus e era um homem sofrido. Por que nós também não podemos ser? Não, pera lá. A situação de Lázaro é a mesma sua, de muitos que me escutam agora. Isso vai depender daquilo que você aceita para você. O mesmo Deus que Lázaro servia era o Deus que Abraão servia, Isaac servia, Jacó servia, José servia, Nicodemos servia, José de Arimateia servia, Davi servia, quem mais? Daniel servia, eram homens ricos, prósperos. E por que Lázaro era um leproso? Porque muitas das vezes Lázaro, ele não queria mais do que a salvação. Você sabe que Deus só me dá? Deus só te dá aquilo que você quer. De repente, Lázaro, ele dizia consigo mesmo, não, eu estou salvo. A salvação para mim já é suficiente. Eu não preciso da cura. Não preciso de prosperidade. Não, deixa eu assim mesmo. Deixa eu assim mesmo. Para mim, se eu morrer e ser salvo, tá bom. Porque Deus, irmão, ele só age. Ele só entra naquilo que você quer que ele entre. Por exemplo, tem pessoas que acham que pregar a riqueza não é de Deus. Então Deus não pode nem prosperar essa pessoa, porque Deus só dá para mim e para você aquilo que você vê que é dele. E quando você vê que a riqueza não é de Deus, como muitos vê, se você ensinar o povo a prosperar na igreja, o pastor já está fora da Bíblia. E não é verdade, gente. A Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata, da riqueza, e ele dá a quem ele quer, e ele dá a quem for justo, também diz isso. Então, se você vive uma vida como a de Lázaro, o leproso, e para você está tudo bem, não, para mim só interessa a salvação. Então, você vai viver sempre na situação que você está vivendo. Você vai ser salvo, porque a salvação não é pelas obras, a salvação é pela fé.
Só que quando você diz assim, não, para mim tá bom, para mim essa situação tá boa, o importante para mim é só a salvação. Então Deus só vai te dar o quê? A salvação. Lázaro, o leproso, ele foi humilhado pelo aquele homem rico. Ele tinha lepra, que é o câncer nos dias de hoje. Ele era um homem que comia praticamente lixo e era um homem de Deus. Mas o que eu entendo? Ele não buscou uma vida melhor aqui na terra. Ele só buscou uma vida com Deus, só buscou a salvação e pronto, acabou. E Deus, irmão, só me dá aquilo que eu acho que é dele. Se você acha que você está sendo provado com doença, com enfermidade, com miséria, com a fome, com a falta de roupa, de calçado, tudo na sua casa está vencendo, água, luz, gás acabou. Se você acha que isso é uma prova, Deus não vai interferir, Deus vai deixar. Porque Deus só interfere na minha vida naquilo que eu vejo que precisa ser mudado. Deus só vai interferir na sua vida no momento que você diz assim, não, peraí. Essa vida que eu estou vivendo não é de Deus. A Bíblia diz que Deus curou, Jesus curou, libertou, prosperou, Deus salvou, Deus ressuscitou, Deus fez milagres. Então, peraí. Então, eu não vou aceitar isso também, não, porque o Deus de ontem, o de hoje, será eternamente. Então, escute, irmãos. Deus só vai mudar a sua vida, a vida de alguém, quando esse alguém dizer assim, não, peraí, eu não aceito mais isso. Com toda humildade, simplicidade, Deus me ajuda. Sabe por que tem crente, que eu chamo o crente dos 10 reais, 20 reais, ela não oferta mais do que isso. É 10, 20, é 10, 20. Por quê? Porque na mente dela, na mente de muitos, riqueza não é de Deus. Se o pastor preparar um dia só para ensinar o povo a prosperar financeiramente, vamos dizer que o pastor está interessado em dinheiro. Então essa pessoa, ela nunca vai prosperar financeiramente. Por quê? Porque ela vê uma malícia na prosperidade. E quando você vê malícia na prosperidade, você não vai prosperar. Foi o caso de Lázaro. E quando Lázaro, ele buscava a salvação apenas, porque é o seguinte, irmão, vai ter pessoas com câncer que vai entrar no céu. Vai ter pessoas com AIDS, com problema no coração. Vai ter pessoas que vai morar na rua porque não vai poder pagar um aluguel, que vai ser salvo. Vai ter pessoas que estão com água, luz cortada, sem gás na casa dela, que vai ser salva, vai entrar no céu. Mas aqui na terra não vai mudar a vida dela em nada. Por quê? Porque na mente dela, a única coisa que Deus quer para ela é a salvação. Na mente dela, a única coisa que Deus quer para ela é a vida eterna. Verdade, é a primeira coisa. Mas se ela não tirar da mente, que a vida aqui na terra, o que ela está passando de ruim, situações catastróficas, o que ela está passando de situação catastrófica é de Deus, é uma provação de Deus, ela vai ficar sempre nessa vida. Foi assim com Lázaro, o leproso. E quando ele vivia essa vida de lepra, doença, enfermidade, miséria, Deus não interferia, gente. Porque na mente dele, a salvação já bastava. É o que está acontecendo com você. De repente, para você, a salvação já está bom. De repente, para você, a salvação já está bom. Pronto, também. Você vai ser salvo. Você vai ter uma vida abençoada eternamente na presença de Deus. Mas aqui na terra, a sua vida não vai mudar. Porque na sua mente, Deus não quer te prosperar financeiramente. Na sua mente, Deus não quer te curar. E outra coisa. Eu sou humilde,
eu como a pior comida, eu visto a pior roupa. Não, isso não é humildade, gente. Isso é falta de recurso. Abraão era um homem humilde. Aliás, as 4 gerações de Abraão eram humildes demais. As 4 gerações de Abraão eram muito humildes. Abraão, Isaac, Jacó, José. Aí veio os filhos de José, Manassés, Efraim. Que não se conta muito sobre Manassés e Efraim. Mas de Abraão até José, esses homens eram humildes. E era rico. Muito rico. Irmão, vai ter rico que vai ser salvo. Vai ter pobre, miserável que vai para o inferno. Que vai perder a salvação. Porque riqueza é de Deus, irmão. Agora, depende da maneira que você adquire a riqueza. Amém? Depende da maneira que você adquire a riqueza. Então, tem pessoas que é crente dos 10 reais, 20 reais, porque na mente dela, ela é humilde. Não é. Humildade não é ser miserável. Humildade é ser simples, ser amigo, servir e aprender a dar, a fazer pelos homens aquilo que você quer que os homens façam por você. Então, Lázaro, para ele estava bom a salvação, não precisava de mais nada. Então, se ele achava que não precisava de mais nada, Deus não interferiu. Deus abençoe na sua vida, na paz e na graça de Cristo Jesus. Deus abençoe.